sou Natalie Mitchell, de 32 anos. Rebecca, minha irmã, cometeu um ato imperdoável no mês passado. Ela tem me denegrido constantemente como gerente do First National Bank. No entanto, eu não esperava ser humilhada publicamente. Aqui não servimos mendigos, ela rosnou alto o suficiente para todos ouvirem enquanto eu timidamente tentava sacar meus $99 restantes. Ela não sabia que eu havia herdado 2,88 bilhões de dólares 3 dias antes. A expressão no rosto dela quando voltei? Impagável. De onde você está assistindo, antes que eu continue? Para apoiar histórias de vingança doce e gelada, clique em curtir e em inscrever-se. Rebecca e eu dividíamos um quarto enquanto crescíamos nos subúrbios de Chicago, mas estávamos em mundos diferentes. Ela era 5 anos mais velha que eu e possuía todas as qualidades que nossos pais desejavam: ambição, proeza acadêmica e disciplina. Meu quarto tinha cadernos de desenho e telas respingadas de tinta, o dela estava cheio de prêmios e troféus do quadro de honra. Meus primeiros anos foram marcados pelo refrão: por que você não pode ser mais como sua irmã? Depois de se formar como oradora da turma e com honras na Northwestern, com um diploma em administração, Rebecca imediatamente conseguiu um emprego muito cobiçado no First National Bank. Ela se tornou a gerente de agência mais jovem do banco em apenas 6 anos. Enquanto isso, eu me dedicava à minha paixão pela pintura usando uma bolsa parcial para cursar uma universidade estadual menos prestigiada. Como a Rebecca estava recebendo um prêmio industrial na mesma época da minha formatura, meus pais mal estavam presentes. Mamãe esclareceu: ela está fazendo contatos, você só vai ganhar um pedaço de papel por desenhar. Criei uma pequena empresa de design gráfico depois da formatura, mas ela teve dificuldades para decolar. Rebecca costumava fazer comentários sobre o meu pequeno hobby, especialmente quando estávamos todos juntos em família. No jantar de ação de graças, ela perguntava: ainda faz aqueles desenhinhos, Nath? O banco tem uma vaga para a caixa iniciante, sabia? Se você finalmente estiver preparada para um emprego sério, eu posso dar uma palavrinha. Rebecca usava cada evento familiar, feriado e aniversário como plataforma para destacar suas conquistas e minhas deficiências. Ela aparecia em seu carro luxuoso, vestida com roupas de grife e carregando presentes caros que pareciam ter sido escolhidos especialmente para chamar a atenção para nossa disparidade de renda. Nath, como está o apartamento? Você ainda está naquela área criativa? Ela perguntava, torcendo o nariz como se a criatividade fosse contagiosa. Você ainda está naquela parte decadente da cidade? Era o que ela queria dizer. Nossos pais me deram tapinhas empáticos e conselhos sobre carreiras estáveis, radiantes de alegria com cada conquista de Rebecca. Rebecca administrava o dinheiro da aposentadoria deles, organizava as viagens deles de acordo com a agenda dela e dominava as conversas com suas conquistas. Finalmente tive uma chance no ano passado, quando fui contratado como diretor criativo de uma empresa de marketing. Rebecca não conseguia ignorar o salário competitivo e as vantagens que o cargo oferecia. Por 6 meses, pensei que finalmente estava progredindo e talvez conquistando algum respeito da minha família. A reorganização empresarial se seguiu. Fui demitido primeiro, já que era o diretor mais novo. Cortes no orçamento, disseram eles, oferecendo uma indenização espartana que mal dava para cobrir 2 meses de aluguel. O momento não poderia ter sido pior. A economia havia afundado, o trabalho freelancer havia secado e minhas economias tinham sido investidas em um novo computador e software para o emprego que eu não tinha mais. Em poucas semanas, minha conta bancária havia caído para 2 dígitos. Eu evitava reuniões familiares, inventando desculpas sobre prazos e projetos inexistentes. A ideia de encarar a expressão presunçosa de Rebecca era insuportável. Mas evitá-la também significava evitar nossos pais, que não conseguiam entender por que eu havia desaparecido. A Rebecca arranja tempo para a família, apesar do seu trabalho importante, repreendeu minha mãe durante um dos seus telefonemas cheios de culpa. No momento de fraqueza, procurei a Rebecca em busca de apoio emocional, não dinheiro, apenas uma irmã com quem conversar sobre meus medos e decepções. Nos encontramos para um café em uma cafeteria cara que ela escolheu. Sabe, disse ela, mexendo o latte com precisão, é isso que acontece quando você persegue sonhos em vez de estabilidade. A arte é um hobby, não uma carreira. Saí daquela cafeteria com meu orgulho em frangalhos e a conta das nossas 2 bebidas no meu cartão de crédito quase estourada.
À medida que minha situação financeira piorava, o aluguel do meu apartamento venceu. Depois de pagar as contas de serviços públicos e comprar o mínimo necessário para sobreviver, eu tinha exatamente $99 restantes na minha conta. Eu precisava desse dinheiro para pagar a passagem de ônibus para entrevistas de emprego e imprimir o portfólio de um possível cliente freelancer. Sem outras opções, preparei-me para ir ao banco da Rebeca, não para pedir um empréstimo ou esmola, apenas para sacar meu próprio dinheiro, o que restava. Nunca imaginei que aquela simples transação mudaria nossas vidas para sempre. Na manhã do incidente, acordei com um aviso de despejo colocado por baixo da minha porta: pague em até 3 dias ou enfrentarei um processo. Minha geladeira continha meia caixa de leite, alguns vegetais murchos e pacotes de condimentos que eu havia coletado de pedidos de comida para a viagem na época em que eu podia me dar ao luxo de tais luxos. Vesti minha roupa mais profissional, a mesma que usará nas entrevistas de emprego daquela semana. Ela havia sido lavada a seco no mês passado com meus recursos escassos, e eu a pendurava cuidadosamente após cada uso para manter sua aparência. Minha maquiagem estava aplicada com precisão para esconder as olheiras das noites sem dormir preocupada com as contas. O First National Bank erguia-se como uma fortaleza no centro de Chicago, todo de vidro brilhante e mármore imponente. Rebecca levou a família para um passeio quando se tornou gerente, mostrando os recursos de segurança e os escritórios executivos com orgulho. Agora, aproximar-se daquelas mesmas portas giratórias era como caminhar em direção a um pelotão de fuzilamento. O interior era perfeito, climatizado, nem muito frio, nem muito quente. Música clássica tocava suavemente ao fundo. Clientes bem vestidos sentavam-se em salas de espera luxuosas, mexendo em celulares que provavelmente custavam mais do que meu aluguel mensal. Câmeras de segurança monitoravam todos os ângulos, suas pequenas luzes vermelhas piscando como olhos críticos. Vários funcionários me olharam quando entrei. O reconhecimento brilhou em seus rostos, não de mim como indivíduo, mas como irmã de Rebecca. Conheci alguns deles na festa de Natal do banco no ano passado, onde Rebecca me apresentou com o qualificativo: minha irmã, a artista. Ela está entre projetos agora. Entrei na fila dos caixas, transferindo nervosamente o peso do corpo de um pé para o outro. A mulher à minha frente discutia a transferência de milhares de dólares entre contas com a mesma naturalidade de um pedido de café. Atrás de mim, um homem de terno impecável conferia seu Rolex com impaciência. Talvez eu devesse ir embora, pensei, com o peito apertado de ansiedade. Mas para onde eu iria? O que eu faria sem aqueles $99? De seu escritório envidraçado com vista para o andar principal, Rebecca presidia seus domínios. Eu podia vê-la através das janelas, gesticulando com autoridade durante o que parecia ser uma reunião de equipe. Os funcionários acenavam atentamente para o que ela dizia. Ela estava impecável em um terno azul marinho sob medida, com o cabelo escuro preso em um coque elegante, exalando confiança e controle. Próximo, por favor, a voz do caixa me trouxe de volta à realidade. Jovem e profissionalmente vestido, seu crachá dizia Tyler. Aproximei-me do balcão, consciente dos meus sapatos arranhados no piso de mármore polido. Gostaria de fazer um saque, por favor, disse, deslizando meu documento de identidade e cartão bancário pelo balcão. Com certeza, senhorita Mitchell. Ele digitou minhas informações no computador. Quanto a senhora gostaria de sacar hoje? Minha voz caiu quase num sussurro. $99. Os dedos de Tyler hesitaram sobre o teclado. $990? Não, respondi, sentindo o rosto corar. Só $99. Ele olhou para a tela e depois para mim, incerto. Um momento, por favor. Algo na expressão dele me deu um nó no estômago. Ele pegou o celular, murmurou algo que não consegui ouvir e me deu um sorriso forçado. Alguém já vai te atender. Eu sabia o que aquilo significava antes mesmo de a porta do escritório se abrir. Rebecca surgiu, falando baixinho com um colega antes de voltar sua atenção para o chão. Quando seu olhar pousou em mim, seu sorriso profissional vacilou por um instante antes de retornar com um brilho renovado. Ela se aproximou com passos medidos, os saltos batendo autoritariamente contra o mármore. Nathalie, que surpresa! Olá, Rebecca, consegui dizer, ciente dos olhares curiosos de outros clientes e funcionários. Há algum problema com a transação da minha irmã? Ela perguntou a Tyler, embora seus olhos permanecessem fixos em mim.
Ela quer sacar $99, ele respondeu, enfatizando levemente o valor. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas de Rebecca se ergueram. R$ 99? Não R$ 990? Só R$ 99, confirmei, desejando que o chão se abrisse e me engolisse por inteiro. Ela olhou para a tela do computador de Tyler e depois para mim. Algo mudou em sua expressão, uma frieza se instalou em suas feições. Entendo, disse ela, sua voz ecoando no banco repentinamente silencioso. E isso deixará a conta vazia, respondeu Tyler suavemente. Rebecca se endireitou, ajeitando o paletó já impecável. Desculpe, Nathalie, mas normalmente não processamos transações tão pequenas nesta agência. Atendemos principalmente clientes empresariais e pessoas físicas de alto patrimônio. Meu rosto queimou. É meu dinheiro, Rebecca. Claro que é, ela respondeu com falsa doçura. Então, mais alto do que o necessário, mas, sinceramente, não atendemos mendigos aqui. Talvez a loja de desconto de cheques no fim da rua seja mais apropriada para a sua situação financeira. O banco ficou em silêncio. Todos os olhares estavam voltados para nós. Os caixas pararam no meio da transação. Os clientes interromperam a conversa. Os seguranças se mexeram, desconfortáveis. Naquele momento, me senti menor do que nunca. As lágrimas ameaçaram rolar, mas me recusei a lhe dar essa satisfação. Com as mãos trêmulas, peguei meu documento de identidade e meu cartão do banco. Obrigada pelo seu tempo, consegui dizer, as palavras raspando minha garganta como cacos de vidro. Quando me virei para sair, Rebecca me chamou. Me avise se precisar de conselhos sobre planejamento financeiro, Nath. É claro que você vai precisar. Uma risada suave e desconfortável ecoou pelo banco enquanto eu abria a porta giratória em direção ao vento implacável de Chicago. Meu último resquício de dignidade ficou para trás naquele piso de mármore polido. Mal consegui chegar ao meu carro antes que as lágrimas viessem. Estacionado a 3 quarteirões de distância para evitar o estacionamento caro, meu Honda de 10 anos estava sentado como um cão velho e fiel à espera do dono. Dentro de seus limites familiares, finalmente me soltei, soluçando até minha garganta doer e meus olhos arderem. Como ela pôde, sussurrei para o carro vazio. A própria irmã. Meu celular vibrou com uma mensagem da mamãe. A Rebecca disse que você veio ao banco hoje. Está tudo bem? Claro, a Rebecca já tinha ligado para ela. Claro, ela estava controlando a narrativa. Desliguei o celular sem responder. Enquanto minhas lágrimas diminuíam, lembrei-me da carta registrada que chegará 3 dias antes. Parecia tão surreal que quase me convenci de que tinha sonhado. Na sexta-feira anterior, eu estava separando contas que não conseguia pagar quando a campainha tocou. O entregador me pediu para assinar um envelope com a aparência oficial da Harrington Wells & Associates, attorneys at law. Meu primeiro pensamento foi que alguém estava me processando, mas um desastre para adicionar à minha crescente coleção. Em vez disso, dentro havia uma carta que começava com palavras que pareciam tiradas de um conto de fadas. Prezada senhorita Mitchell, temos o prazer de informar que, de acordo com o testamento de Theodore James Mitchell, a senhora foi nomeada a principal beneficiária do espólio dele. Theodore James Mitchell, meu avô, um homem que conheci talvez 3 vezes na vida antes de ele se desentender com meu pai e desaparecer da nossa narrativa familiar. Ele era mencionado apenas em sussurros nas reuniões familiares, sempre com desaprovação. O que se seguiu naquela carta desafiava a compreensão. O vovô Ted, como eu vagamente me lembrava de chamá-lo, havia fundado uma startup de tecnologia aos 60 anos. Essa empresa havia sido recentemente adquirida por uma das gigantes do Vale do Silício, e sua participação majoritária havia se convertido em ações negociadas em bolsa no valor aproximado de $2,8 bilhões. E ele deixou tudo para mim, não para meu pai, seu filho, não para Rebecca, a financista talentosa, mas para mim, a artista esforçada que ele mal conhecia. Eu ri histericamente quando li pela primeira vez, certa de que era uma farsa elaborada. Mas a carta continha detalhes que nenhum golpista poderia saber, lembranças dos blocos de madeira que ele fez para mim no meu 6º aniversário, a cor específica do seu escritório onde ele me deixou desenhar enquanto trabalhava. Ainda em dúvida, liguei para o escritório de advocacia, esperando que o número fosse desligado. Em vez disso, fui imediatamente transferido para o próprio Malcolm Harrington, sócio sênior.
Senhorita Mitchell, estamos tentando localizá-la há várias semanas, ele explicou. Seu avô foi muito específico sobre seus desejos. Ele também deixou uma carta para você. Naquela mesma tarde, sentei-me numa cadeira de couro em frente a Malcolm Harrington enquanto ele me explicava a herança. Certificados de ações, escrituras de propriedade, contas bancárias, tudo transferido para o meu nome. A papelada havia sido finalizada no dia anterior. Mas por que eu? Perguntei, ainda atordoada. Eu mal o conhecia. Malcolm me entregou um envelope lacrado. Ele pediu que você lesse isso em particular. Mais tarde naquela noite, abri a carta do meu avô com as mãos trêmulas. Querida Nathalie, você não vai se lembrar disso, mas quando tinha 6 anos, me mostrou um desenho que tinha feito. Seus pais o rejeitaram e sua irmã zombou, mas eu vi algo que eles não viram, pura criatividade e alegria. Naquele momento, reconheci uma alma gêmea. Pura beleza. Construí minha empresa com base em uma ideia criativa que todos me diziam que não valia nada. Reconheço em você a mesma centelha que todos tentaram apagar em mim. A Rebecca me lembra seu pai, brilhante com números, mas cego ao valor da imaginação. Ela se sairá bem na vida sem a minha ajuda. Você, no entanto, merece a chance de criar sem restrições. Use esse dinheiro com sabedoria, mas nunca se esqueça do motivo pelo qual escolhi você, não porque você precisa mais dele, mas porque fará coisas mais interessantes com ele. Seu avô, Ted. Passei o fim de semana atordoado, reunindo-me com os consultores financeiros que Malcolm havia recomendado, assinando documentos e tentando compreender a magnitude do que havia acontecido. Decidi não contar à minha família até que tudo estivesse finalizado. Em parte para garantir que fosse real, e em parte porque eu precisava de tempo para processar essa mudança que mudaria minha vida. Meu plano era transferir os fundos discretamente por meio de outro banco para evitar o inevitável drama com Rebecca. Mas depois do que tinha acabado de acontecer, um novo plano começou a se formar na minha cabeça. Liguei o carro e dirigi até o hotel onde me encontraria com minha nova equipe financeira. No luxuoso banheiro da suíte executiva que haviam reservado para mim, lavei o rosto e retoquei a maquiagem. Troquei de roupa e vesti a roupa nova que havia comprado ontem, um tailleur Chanel que custava mais do que meu antigo salário mensal. Olhando para o meu reflexo, mal me reconheci. As roupas caras não me transformaram em uma pessoa diferente, mas me deram algo de que eu precisava desesperadamente naquele momento, uma armadura. Hora de voltar para o banco, sussurrei para o meu reflexo. Rebecca tinha me humilhado quando achou que eu não tinha nada. Agora eu queria ver a cara dela quando descobrisse que eu tinha tudo. A viagem de volta para First National foi completamente diferente. Minhas mãos estavam firmes no volante do meu velho Honda, que eu agora poderia ter trocado por uma frota de veículos de luxo, se quisesse. Mas havia algo de poético em voltar no mesmo carro, usando roupas novas, mas sendo a mesma Nathalie por baixo. Estacionei na garagem cara desta vez, entregando as chaves ao manobrista e dando uma gorjeta generosa. O homem que havia zombado do meu carro antes correu para abrir a porta para mim, reagindo ao poder sutil da minha roupa de grife e à minha confiança recém-adquirida. Ao passar pelas portas giratórias novamente, não senti mais a ansiedade que me atormentara horas antes. A mesma música clássica tocava, as mesmas câmeras de segurança piscavam, mas eu não era mais a mesma mulher que entrará, sentindo-me pequena e desesperada. Vários funcionários olharam para mim quando entrei, olhando 2 vezes ao me reconhecerem. Eu não era mais a irmã da Rebecca. Eu era alguém que chamava a atenção por mérito próprio. Tyler, o caixa que presenciara minha humilhação, estava atendendo um cliente. Seus olhos se arregalaram ao me ver, e ele quase deixou cair o maço de notas que estava contando. Em vez de entrar na fila do caixa, fui até o balcão de atendimento ao cliente, onde uma mulher chamada Diane estava sentada atrás de uma placa com os dizeres "a gerente de novas contas". Boa tarde, eu disse, com a voz clara e confiante. Gostaria de falar com o Sr. Thompson, por favor. A expressão profissionalmente agradável de Diane vacilou. Você tem um horário com o Sr. Thompson? Não, respondi com um sorriso, mas acredito que ele vai querer falar comigo. Por favor, diga a ele que Nathalie Mitchell gostaria de discutir um depósito significativo e uma oportunidade de investimento. Ela hesitou, claramente tentando conciliar meu pedido com os protocolos do banco. O Sr. Thompson geralmente só se reúne com clientes de primeira linha mediante agendamento. Entendo, respondi,
pegando minha nova bolsa de grife e um cartão de visita que Malcolm Harrington me dera. Talvez você pudesse mencionar que sou representada pela Harrington Wells and Associates, e que isso envolve um negócio de vários bilhões de dólares. Os olhos de Diane se arregalaram ao pegar o cartão, examinando as letras douradas em relevo de um dos escritórios de advocacia mais prestigiados da cidade. Um momento, por favor. Quando ela pegou o celular, avistei Rebecca saindo do escritório, conversando com uma colega. Ela ainda não tinha me notado. Senhorita Mitchell, a voz de Diane mudou completamente, agora carregada de respeito. O Sr. Thompson a receberá imediatamente. Gostaria que eu a acompanhasse até a sala de conferências executiva? Seria ótimo, respondi. E, por favor, convide Rebecca Mitchell para se juntar a nós. Ela é minha irmã e eu gostaria que ela participasse desta discussão. As sobrancelhas de Diane se ergueram ligeiramente, conectando os pontos entre o incidente anterior e meu pedido atual, mas sua formação profissional a impediu de comentar. Claro, por favor, siga-me. Ao atravessarmos o andar principal, Rebecca finalmente me avistou. A confusão tomou conta de seu rosto, rapidamente substituída por irritação. Ela se desculpou com a colega e nos interceptou. Nathalie, o que você está fazendo aqui atrás? Seus olhos observaram minha roupa, sua expressão ficando cada vez mais perplexa. E o que você está vestindo? A senhora Mitchell está aqui para se encontrar com o Sr. Thompson, explicou Diane antes que eu pudesse responder. Ele está esperando na sala de conferências executiva. A expressão de Rebecca endureceu. Deve haver algum engano. Minha irmã não tem nada a tratar com o Sr. Thompson. Ela se virou para mim, baixando a voz. Nathalie, seja lá o que for que você esteja fazendo, pare agora. Você está se envergonhando de novo. Encontrei seu olhar calmamente. Sem dúvida, Rebecca. O Sr. Thompson está me esperando. E eu solicitei especificamente sua presença na reunião. Isso é ridículo, sibilou ela, mas alto o suficiente para os clientes próximos ouvirem. Diane, eu cuido da minha irmã. Por favor, diga ao Sr. Thompson que houve um mal-entendido. Na verdade, disse uma voz profunda atrás de nós, não há mal-entendido algum. O próprio Harold Thompson emergiu do elevador executivo. Na casa dos 60, com cabelos grisalhos e um terno impecável, ele irradiava autoridade e dinheiro. Senhorita Mitchell, disse ele, estendendo a mão para mim, não para Rebecca. É um prazer conhecê-la. Malcolm Harrington ligou para me avisar que você poderia nos visitar hoje. Por favor, siga-me. Rebecca ficou paralisada, com a boca ligeiramente aberta, enquanto seu chefe, o homem que ela constantemente tentava impressionar, me conduzia em direção ao elevador privativo com uma mão respeitosa pairando perto do meu cotovelo. Rebecca, acrescentou o Sr. Thompson quase que por último, por favor, junte-se a nós. Sua irmã solicitou sua presença. A sala de conferências executiva ocupava todo o canto nordeste do último andar, com janelas do chão ao teto com vista para o horizonte de Chicago. Uma enorme mesa de mogno dominava o centro, cercada por cadeiras de couro. O Sr. Thompson me guiou até a cabeceira da mesa, a posição de poder. Rebecca entrou por último, com a compostura visivelmente abalada. Ela se sentou à minha frente, com os nós dos dedos brancos enquanto agarrava os braços da cadeira. A senhora Mitchell indicou que deseja discutir uma questão financeira importante conosco, começou o Sr. Thompson, acenando para mim. A palavra é sua. Enfiei a mão na bolsa e retirei uma pasta de couro contendo os documentos da herança. Obrigada, Sr. Thompson. Há 3 dias, recebi a notificação de que sou a única beneficiária do espólio de Theodore James Mitchell. Os olhos de Rebecca se estreitaram ao ouvir o nome do nosso avô. Para quem não conhece, continuei, Theodore Mitchell foi o fundador e acionista majoritário da Quantum Leap Technologies, que foi adquirida recentemente por 4,3 bilhões de dólares. O Sr. Thompson ergueu as sobrancelhas. Impressionante. E você é o único beneficiário? Sim. Meu avô me deixou toda a sua participação na empresa, aproximadamente 65%, junto com seus outros bens. Deslizei a documentação sobre a mesa. Como você pode ver, o patrimônio está avaliado em aproximadamente 2,8 bilhões de dólares. O rosto de Rebecca perdeu toda a cor.
Sua boca se abria e fechava sem emitir som. Isso não pode estar certo, conseguiu dizer finalmente. O vovô Ted era só um engenheiro aposentado com ideias malucas. O papai sempre dizia que ele estava desperdiçando a aposentadoria naquela pequena startup. Aparentemente, as ideias malucas dele deram resultado, respondi calmamente. Malcolm Harrington verificou tudo. A transferência de ativos foi concluída ontem. Isto é uma falsificação, disse Rebecca desesperadamente, pegando os papéis. Tem que ser. O Sr. Thompson, que estava revisando os documentos, ergueu os olhos bruscamente. Rebecca, chega. Parece que estão em ordem, mas, claro, precisamos verificar com o escritório do Sr. Harrington. Sem dúvida, eu disse, empurrando meu celular para ele. Malcolm está esperando sua ligação. Os 20 minutos seguintes se passaram em silêncio tenso enquanto o Sr. Thompson conversava com Malcolm, confirmando cada detalhe. Rebecca me encarou o tempo todo, com uma expressão que oscilava entre descrença, raiva e um horror que se intensificava lentamente. Quando o Sr. Thompson desligou, sua atitude em relação a mim havia mudado de cortesia profissional para deferência obsequiosa. Está tudo em ordem, Sra. Mitchell. Harrington confirma a herança integral. O First National Bank ficaria honrado em cuidar das suas necessidades financeiras. Eu supervisionarei pessoalmente as contas. Obrigado, eu disse. Gostaria de começar depositando o dinheiro e depois fazer um saque. Rebecca finalmente recuperou a voz. Nathalie, seja lá o que você esteja planejando, pense bem. É muito dinheiro. Você não tem experiência financeira para administrar. Na verdade, interrompi, já montei uma equipe de consultores financeiros. Mas obrigada pela preocupação, Rebecca. Voltei-me para o Sr. Thompson. Como eu estava dizendo, depois do depósito, gostaria de sacar uma parte dos fundos. Ele assentiu ansiosamente. Claro. Enquanto você estava pensando? Olhei diretamente para Rebecca e respondi, $99. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O Sr. Thompson parecia confuso, olhando de Rebecca para mim como se tentasse decifrar uma piada particular. O rosto de Rebecca passou de pálido a pálido, e o reconhecimento surgiu em seus olhos. Desculpe, disse o Sr. Thompson, pigarreando. Você disse $99? Sim, respondi, mantendo contato visual com Rebecca. Inicialmente, sim. O valor exato que tentei sacar hoje mais cedo, o valor que me foi recusado e pelo qual fui humilhada publicamente, dizendo que este banco não atende mendigos. O Sr. Thompson virou a cabeça bruscamente para Rebecca. Do que ela está falando? A compostura profissional de Rebecca se desfez. Houve um mal-entendido mais cedo. Nathalie veio fazer um saque, e talvez eu não tenha sido tão complacente quanto deveria. Ela me chamou de mendigo na frente de toda a sua equipe de pelo menos uma dúzia de clientes, esclareci, depois de sugerir que eu levasse meu negócio a uma loja de desconto de cheques. A expressão do Sr. Thompson endureceu. Isso é verdade, Rebecca? O silêncio de Rebecca foi confirmação suficiente. No entanto, continuei antes que o Sr. Thompson pudesse responder, depois de sacar os $99, gostaria de discutir a transferência de uma parcela mais substancial da minha herança, talvez começando com $1 bilhão. O efeito foi imediato. O foco do Sr. Thompson voltou-se instantaneamente para mim, e todos os pensamentos sobre a má conduta de Rebecca foram temporariamente esquecidos diante de uma transação tão grande. $1 bilhão, repetiu ele quase reverentemente. Claro, Sra. Mitchell, para uma transação desta magnitude, precisaremos fazer arranjos especiais. Se me der licença por um momento. Ele praticamente saiu correndo da sala, já latindo instruções ao celular antes mesmo que a porta se fechasse atrás de si. Sozinho com Rebecca, esperei que ela falasse primeiro. Você sabia, disse ela finalmente, com a voz quase num sussurro. Quando chegou esta manhã, já sabia da herança. Sim. Então por quê? Ela nem conseguiu terminar a pergunta. Porque eu só pedi $99, perguntei. Porque era tudo o que eu precisava, passagem de ônibus para entrevistas de emprego e custos de impressão para o meu portfólio. Eu ainda não estava pronta para acessar a herança.
Ainda estava processando, ainda tentando entender por que o vovô Ted me escolheu. O rosto de Rebecca se contorceu. Por que ele escolheu você? Qual possível motivo? Porque o fazia lembrar de si mesmo, interrompi. Criativo, subestimado, ridicularizado, incompreendido pela família que deveria ter me apoiado. A porta se abriu de repente quando o Sr. Thompson retornou, ladeado por vários executivos que eu não reconheci. Senhorita Mitchell, apresento-lhe nosso diretor regional, nosso diretor financeiro e nosso chefe de segurança. Estamos preparados para começar a processar sua transação imediatamente. O que se seguiu foi uma onda de atividade como eu nunca tinha visto antes. Mais funcionários do banco apareceram com documentos, computadores e linhas telefônicas. Seguranças se materializaram em todas as entradas. Alguém trouxe café e doces, seguidos de um almoço servido em buffet quando o processo continuou depois do meio-dia. Durante todo o processo, Rebecca permaneceu em silêncio, observando seu mundo se reorganizar em torno da irmã, a irmã que ela havia ignorado por anos. Precisaremos nos coordenar com o Federal Reserve, explicou um executivo. Uma transação desse porte exige protocolos especiais. Claro, respondi, assinando onde indicado e fornecendo as informações solicitadas. Meu telefone vibrava sem parar com ligações de Malcolm e da minha equipe financeira, que estavam fascinados e preocupados com a minha decisão repentina de transferir uma quantia tão alta por meio do First National. Tem certeza disso, Sra. Mitchell? Perguntou Malcolm quando saí para atender. Tínhamos discutido uma abordagem mais diversificada. Eu sei o que estou fazendo, Malcolm, assegurei-lhe. Considere isso um acordo temporário. No meio da tarde, a notícia da transação se espalhou por todo o banco. Os funcionários encontraram desculpas transparentes para passar pela sala de conferências, lançando olhares furtivos para a mulher que estava prestes a tornar sua agência a mais lucrativa da história da empresa. Tyler, o caixa de antes, foi chamado para verificar minha identidade novamente como parte dos requisitos processuais. Seus olhos nunca encontraram os meus enquanto ele gaguejava as perguntas de verificação. À medida que o dia avançava, o comportamento de Rebecca passou de um silêncio chocado para tentativas desesperadas de reconciliação. Nathalie, disse ela durante um raro momento em que estávamos a sós. Quero me desculpar por esta manhã, por tudo, na verdade. Eu não fazia ideia da existência da empresa do vovô Ted. Se eu soubesse. É exatamente esse o problema, interrompi. Se você soubesse que eu era rico, teria me tratado de forma diferente. Mas eu ainda era a mesma pessoa que sou agora. A única coisa que mudou foi o meu saldo bancário. Por favor, disse ela, com a voz embargada. Eu sei que fui terrível com você. Fui competitiva e cruel, e sinto muito. Mas somos irmãs, uma família. Fazer o quê, exatamente? Me arruíne, ela sussurrou. Se o Sr. Thompson processar essa transação e você transferir o dinheiro para outro lugar, minha carreira estará acabada. Serei a gerente que perdeu um cliente bilionário por má conduta pessoal. Pela primeira vez, vi medo genuíno em seus olhos, não apenas medo de perder prestígio ou status, mas medo real e existencial em relação ao seu futuro. Antes que eu pudesse responder, o Sr. Thompson voltou com um último conjunto de documentos. Está tudo em ordem, Sra. Mitchell. O Federal Reserve foi notificado. Nossos protocolos de segurança estão em vigor e estamos prontos para concluir a transferência. Ele sorriu para mim. O First National Bank tem a honra de recebê-lo em nossa família de clientes premium. Enquanto ele deslizava o formulário de autorização final sobre a mesa, Rebecca fez algo que eu jamais esperava. Ela deslizou da cadeira para os joelhos ao meu lado. Nathalie, por favor, ela sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu imploro, não pelo dinheiro, fique com cada centavo. Mas, por favor, não destrua tudo pelo que trabalhei. Sei que não mereço sua misericórdia, mas estou pedindo mesmo assim. A sala inteira congelou. Os executivos desviaram os olhos do espetáculo da outrora orgulhosa gerente de banco de joelhos. O Sr. Thompson pareceu mortificado, claramente calculando o dano profissional da cena. Olhei para minha irmã, olhei de verdade para ela, talvez pela primeira vez em anos. Por trás da maquiagem impecável e do terno de grife, vi algo que nunca havia notado antes: insegurança.
A necessidade constante de provar a si mesma, de ser a melhor, de menosprezar os outros para se elevar, tudo isso vinha de um lugar de medo, medo profundo. Naquele momento, com o poder de esmagá-la completamente, percebi que não queria. O que isso faria de mim? Apenas mais uma pessoa que usava o dinheiro como arma. Peguei a caneta, assinei o formulário de autorização e o devolvi ao Sr. Thompson. A transação está aprovada, disse calmamente. E, Sr. Thompson, eu gostaria de ter uma conversa em particular com minha irmã. O senhor se importaria em nos ceder o quarto por alguns minutos? Quando a porta se fechou atrás do último executivo, deixando Rebecca e eu sozinhos na enorme sala de conferências, o silêncio pareceu físico, como algo que podíamos tocar. Rebecca permaneceu de joelhos enquanto o rímel escorria pelas bochechas, suas mãos tremiam e seus dedos alisavam seu cabelo desgrenhado, agora desgrenhado. Levante-se, Rebecca, eu disse baixinho. Você não precisa se ajoelhar. Ela se levantou cambaleante, alisando a saia com as mãos trêmulas. O que acontece agora? Apontei para a cadeira em frente a ela. Agora conversamos de verdade, talvez pela primeira vez. Rebecca afundou na cadeira, parecendo menor de alguma forma, diminuída. Não entendo por que você voltou. Se já tinham dinheiro, por que se submeter a isso? Por que me submeter a isso? Você realmente não sabe? Perguntei. Esta manhã, você me humilhou, me chamou de mendiga, me fez querer me sentir inútil na frente de um banco inteiro cheio de gente. Por que você faria isso com alguém, quanto mais com sua irmã? Ela começou, mas parou, lutando para encontrar as palavras. É inapropriado. Foi pouco profissional. Eu não devia ter dito. Não se trata de profissionalismo, interrompi. Não se trata apenas de você me detonar sistematicamente a vida inteira. Cada jantar em família, cada feriado, cada conquista minha minimizada, cada tentativa, cada esforço, cada momento ridicularizado. Os olhos de Rebecca baixaram para as mãos. Você sempre pareceu ter tudo tão fácil, ela sussurrou. Fácil, repeti, incrédula. Inacreditavelmente, como é que alguma coisa na minha vida foi fácil? Você era livre, disse ela, olhando para cima com uma intensidade inesperada. E mamãe e papai não esperavam nada de você enquanto eu carreguei enquanto você carregava o peso das expectativas deles todos os dias. Notas perfeitas, ela continuou, carreira perfeita, vida perfeita. Um B+ na minha aula de história no ensino médio, e meu pai estava, ele não falou comigo por uma semana. Então isso justificava tudo, fazer com que minha vida me fizesse sentir inútil por anos? Não, eu disse baixinho, ela admitiu, nada me forçou a isso. Justifica isso. Mas a cada momento em que te vi em busca da sua paixão pela arte, perseguindo o seu sonho, enquanto eu estava preso em uma vida que nunca escolhi para mim, eu me ressentia de você. E eu queria que você se sentisse tão preso quanto eu. A revelação me atingiu como um golpe físico. Durante todos esses anos, eu invejei o sucesso dela, a confiança dela, o sucesso dela, o meu, a minha aparente perfeição sem esforço, nunca imaginei que ela pudesse estar invejando a minha liberdade. Você poderia ter conversado comigo, eu disse. Poderíamos ter nos apoiado. Podemos? Perguntou ela. Quando foi a última vez que tivemos uma conversa sem eu me gabando ou você defendendo suas escolhas? Ela tinha razão. Nossos papéis já tinham sido definidos tão cedo, a filha bem-sucedida e a decepcionante, que nenhuma de nós jamais tentou reescrever o roteiro. Esta manhã, continuou Rebecca, quando você entrou pedindo $99, eu me imaginei como seria minha vida se eu falhasse, se perdesse tudo que construí. E, em vez de empatia, senti terror. Então, eu me revoltei. Isso não torna tudo certo. Eu sei. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Nada faz com que isso fique bem. Levantei-me e fui até a janela, observando o horizonte de Chicago enquanto o sol da tarde projetava longas sombras entre os prédios. Você sabe o que o vovô Ted escreveu na carta que me enviou? Perguntei sem me virar. Ele disse que você o lembra do papai, brilhante com números, mas cego ao valor da imaginação. Ele disse que você se sairá bem na vida sem a ajuda dele. A inspiração profunda de Rebecca era audível mesmo de costas para mim.
Ele conhecia você, continuei, virando-me para encará-la. O verdadeiro você, não apenas a imagem perfeita que você projeta. E ele ainda acreditava em você, Rebeca. Ele acreditava que você era forte o suficiente para ter sucesso por seus próprios méritos. Enquanto você precisava do dinheiro dele, ela disse, um lampejo da velha amargura retornando. Não, corrigi, ele disse que me escolheu não porque eu precisasse mais, mas porque eu faria coisas mais interessantes com ele. Ele viu algo em mim que ninguém mais na nossa família jamais viu, nem mesmo você. Meu telefone tocou, era o toque da minha mãe. Recusei a ligação, mas mostrei a tela para Rebeca. Eles ouviram, não é? Rebeca assentiu. Papai ligou durante uma das reuniões. Aparentemente, alguém do banco ligou para o amigo dele que trabalha com finanças. Notícias assim correm rápido. Como se fosse um sinal, meu celular acendeu novamente, dessa vez com o número do meu pai. Você vai atender? Perguntou Rebeca. Eventualmente, mas não antes de eu decidir o que quero que esse dinheiro signifique para mim, para nós. Sentei-me novamente em frente a ela. Sabe o que mais doeu nesta manhã, Rebeca? Não foi a humilhação pública. Foi perceber que, se a nossa situação fosse inversa, se você fosse quem precisasse de ajuda, eu teria lhe dado tudo o que tinha, sem questionar. Lágrimas brotaram em seus olhos novamente. Eu sei, ela sussurrou. É por isso que sempre me senti ameaçada por você. Você é uma pessoa melhor do que eu, Nathalie. Sempre foi. Não se trata de melhor ou pior, eu disse. Trata-se de escolhas. Todos os dias, escolhemos quem queremos ser, como queremos tratar as pessoas. Hoje, você escolheu mal. Mas amanhã é um novo dia. Se eu ainda tiver emprego amanhã, disse ela com uma risada vazia. O Sr. Thompson não é conhecido por sua natureza perdoadora. Seu emprego está seguro, assegurei-lhe. Estabeleci essa condição para o meu depósito. Rebeca olhou para cima, surpresa. Você fez isso? Não quero te destruir, Rebeca. Só quero que você me veja, que me veja de verdade. Sim, disse ela baixinho. Pela primeira vez em talvez uma eternidade, eu te vejo, Nathalie. Ficamos em silêncio por um momento, ambos processando a mudança radical em nosso relacionamento. O sol poente lançava um brilho dourado sobre a mesa de conferências, iluminando os documentos assinados que haviam mudado tudo. O que você vai fazer com isso? Rebeca finalmente perguntou. O dinheiro. Ainda não tenho certeza, admiti. Mas sei que não quero que isso mude quem eu sou. Vai sim, disse ela, sem maldade. Dinheiro sempre faz isso. Talvez, mas espero que me mude para melhor. Estendi a mão por cima da mesa e peguei a dela. E talvez possa nos mudar também. Enquanto estávamos sentados ali, de mãos dadas sobre o mogno polido, meu celular voltou a tocar com as ligações dos nossos pais. Do lado de fora da sala de conferências, executivos do banco aguardavam impacientemente o fim da nossa conversa particular. O mundo já estava mudando ao nosso redor, respondendo à nova realidade da minha riqueza. Mas naquele momento, pela primeira vez em nossas vidas adultas, Rebeca e eu éramos apenas irmãs. Despojadas de pretensões, impulsos competitivos e dos papéis que nos foram atribuídos desde a infância, duas mulheres conectadas pelo sangue e pela história, finalmente se enxergando claramente através dos destroços do nosso antigo relacionamento. Devo avisá-lo, eu disse, quebrando o silêncio. Mamãe e papai vão ficar insuportáveis com isso. Rebeca riu, uma risada genuína, sem o habitual tom de superioridade. Meu Deus, sim. Papai provavelmente já está planejando como apresentar as novas ideias de negócio dele para você. E a mamãe vai se lembrar de repente de como ela sempre apoiou meus projetos artísticos. Lembra quando ela chamou sua primeira exposição em uma galeria de uma exibição bonitinha de hobby? Nós dois rimos, a lembrança compartilhada nos unindo em vez de nos separar pela primeira vez. Conforme o sol se punha no horizonte, lançando o quarto no crepúsculo, percebi que aquela herança já havia me dado algo mais valioso do que bilhões em uma conta bancária. Isso me deu a chance de ter um relacionamento real com minha irmã, um relacionamento baseado no respeito mútuo e não no ressentimento. Vamos lá, eu disse, levantando-me. Vamos encarar o pelotão de fuzilamento de executivos que espera lá fora.
E depois talvez possamos jantar, só nós dois. Rebeca assentiu, levantando-se da cadeira com uma humildade renovada que lhe caía melhor do que a arrogância anterior. Eu adoraria. Mas você compra, bilionário. Combinado, respondi com um sorriso. Contanto que você prometa nunca mais me chamar de mendigo. Nunca, ela prometeu. E pela primeira vez em anos, acreditei que minha irmã estava me dizendo a verdade. 6 meses se passaram num piscar de olhos. O outono em Chicago deu lugar a um inverno rigoroso, que relutantemente cedeu aos primeiros brotos esperançosos da primavera. O mundo continuou girando. As pessoas seguiam suas vidas, e em algum lugar naquele belo caos, eu encontrei meu lugar como bilionário. No dia seguinte ao incidente bancário, meu rosto apareceu em redes de notícias financeiras e publicações de negócios. Artista desconhecido herda fortuna da tecnologia virou a manchete da semana, seguida de especulações sobre como eu usaria o dinheiro e se eu teria a perspicácia necessária para administrá-lo. Malcolm me aconselhou a manter discrição enquanto estabelecíamos a infraestrutura para lidar com a herança. Aluguei um apartamento modesto, porém seguro, no centro da cidade, sem grandes luxos, mas com espaço suficiente para um estúdio de arte inundado de luz natural. Minha primeira grande decisão foi criar a Mitchell Creative Foundation, dedicada a apoiar artistas e empreendedores de origens desfavorecidas. Eu me lembrava muito bem das bolsas que havia solicitado e nunca recebido, das portas fechadas por falta de conexões ou experiência. Você já está doando dinheiro? Meu pai perguntou durante um dos nossos telefonemas, que se tornaram mais frequentes. Você não deveria se concentrar primeiro em aumentar seu patrimônio? Tenho mais do que poderia gastar em 10 vidas, pai, expliquei. O vovô Ted queria que eu fizesse coisas interessantes com isso. Parece certo. Meus pais foram exatamente como Rebeca previu. De repente, ficaram interessados em todos os aspectos da minha vida, estavam disponíveis para almoçar sempre que eu ligava, ansiosos para me apresentar aos filhos de seus amigos que, por coincidência, trabalhavam com finanças ou investimentos. Estabeleci limites claros desde o início, alocando uma quantia generosa, porém fixa, para a aposentadoria deles e deixando claro que as propostas de negócios deveriam ser feitas pelos canais adequados, como qualquer outra pessoa. Eles ficaram decepcionados, mas se adaptaram, e nosso relacionamento se estabeleceu em algo mais genuíno do que antes. A jornada de Rebeca se mostrou mais complicada. O incidente no banco resultou em uma repreensão formal do Sr. Thompson, que a manteve como gerente da agência apenas por causa do meu pedido explícito. Seu relacionamento com os colegas mudou. Alguns se ressentiam abertamente de sua permanência no emprego, considerando um tratamento preferencial, apesar de sua má conduta. Rebeca pediu para ser transferida para uma filial menor em um subúrbio de Chicago, como a chamamos hoje, 2 meses após o ocorrido. Ela recebeu um pequeno corte salarial e um pequeno rebaixamento, mas pareceu aliviada, em vez de chateada, com o ajuste. Ela admitiu, na verdade, é bom, em um dos nossos jantares semanais recém-iniciados. Reduz a pressão. Estou dormindo melhor do que já dormi em anos. Estávamos reunidos hoje em um pequeno restaurante italiano que havíamos escolhido juntos em um local neutro, longe do banco, dos escritórios da minha organização e dos olhares curiosos dos nossos pais. Quando entrei, Rebeca já estava sentada à nossa mesa de canto de costume, tendo chegado primeiro. Joguei o casaco no encosto da cadeira e me desculpei pelo atraso. A reunião do conselho demorou muito. Ela me serviu um copo de água e perguntou: a empresa de tecnologia ou a fundação? A fundação. Estamos iniciando um novo programa de premiação para professores de arte em escolas públicas. Eu ainda estava me acostumando a ver Rebeca sorrir, mas era um sorriso sincero que se estendia aos seus olhos. Nath, você está realmente causando um impacto. É incrível. Obrigada, murmurei, olhando o cardápio que eu conhecia bem. Como foi sua sessão hoje? Rebeca vinha fazendo terapia após o incidente no banco para lidar com o que ela chamava de vício competitivo. Medos arraigados, resultantes do afeto condicional e das expectativas irracionais dos nossos pais, foram gradualmente expostos durante as sessões semanais. Ótimo, disse ela, mudando o guardanapo de lugar. Eficaz, mas difícil. Passamos muito tempo falando sobre o papai. Corajosa, eu disse, entendendo quão difícil era o relacionamento entre pai e filha para nós dois.
O Dr. Winters acha que minha necessidade de provar constantemente meu valor vem do fato de nunca me sentir boa o suficiente para ele.